Fala, meus amigos, tudo certo? Então, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal. E hoje trago para vocês o assunto sobre reprodução. Você aí, sabe o período correto de colocar sua caixa ninho? Sabe por que você está tendo ovos brancos na sua reprodução? Você faz um check-up no seu plantel para obter sucesso quando chega o período de reprodução? Nós iremos falar também sobre alimentação e nesse tema eu irei te dar um bizu sobre um alimento natural que eu uso no meu criatório há anos e é comprovado que te ajuda a aumentar o número de filhotes e de ovos. Então, estão preparados? Irei também falar dos erros que acabamos cometendo dentro do período de reprodução. Isso nos leva a uma reprodução negativa, com poucos filhotes e poucos ovos. Pegue o papel e caneta, eu tenho muito conteúdo para te ensinar, para você aprender de fato como ter sucesso no seu período de reprodução. Bora comigo? Gente, primeiramente nós iremos falar aqui sobre o período de colocar a caixa ninho. Você sabe aí identificar o momento correto de colocar a sua caixa ninho? Então, e no final desse vídeo eu tenho um vídeo dentro do meu criatório te mostrando como eu preparo a minha caixa ninho, o tamanho dela, por que ela é desse tamanho e os tamanhos aí ideal para uma caixa ninho para ring neck, tá certo? Primeiro ponto que nós devemos entender é que muitas pessoas utilizam sim a caixa ninho o ano inteiro. Pedro, tem pessoas que utilizam a caixa ninho o ano inteiro, é correto, não é? Como que funciona isso? Gente, tem pessoas que utilizam e dá certo e é um manejo legal sim. É aquilo que eu sempre explico. Cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem o seu manejo e as suas particularidades. Nós devemos entender e respeitar isso porque às vezes o que dá certo para um não dá para outro, mas ele acaba obtendo sucesso da forma que ele faz. Então vamos lá. Quando você deixa a caixa ninho o ano inteiro, e as aves acostumam com esse manejo seu, principalmente quando você faz isso com as aves desde nova, elas vão terminar o período de reprodução normal, não vão utilizar a caixa ninho para isso mais. Tem alguns casais que vão ficar roendo essa caixa ninho durante o ano inteiro, é capaz de você ter que trocar ali por mais caixa ninhos. Dependendo do seu criatório, se for numa área externa, isso pode ser legal também, porque a ave pode acabar usando o ninho como abrigo também, se escondendo, usando o ninho para dormir. Enfim, dá certo também. Porém, eu não gosto de usar assim por alguns fatores, porque um casal ou outro pode querer fazer reprodução no meio do ano, e às vezes pode não ser uma reprodução bem sucedida, porque nós não preparamos os casais para isso. E às vezes o macho não está pronto, a fêmea pronta e ela acaba botando. Então tem algumas coisas aí no meio do ano que eu não gosto que aconteça, então eu prefiro controlar o período que eu quero que as minhas aves reproduzam. Controlar dentro sim da época de reprodução, que nós iremos falar sobre isso também. Então, como nós tiramos a caixa ninho quando termina o período de reprodução, né, nós devemos entender o seguinte: quando nós formos colocar essas caixas ninho de novo, nós não podemos colocar muito antes, não podemos antecipar. Por quê? Se você não sabe, a caixa ninho é um dos starts para reprodução para um casal de ring neck. Quando você coloca a caixa ninho, a fêmea já vai querer entrar nela, já vai começar a roer e ela pode querer se aprontar. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, eu coloco caixa ninho no mês de julho, tá? Esse mês até agora que eu estou gravando esse vídeo, né? No pré-período aí de reprodução. Então eu coloco porque eu entendo que as minhas aves, eu observo e essas aves, elas começam a aprontar nesse período aqui. Por isso que eu coloco a caixa ninho nesse período. Então, se eu colocar a caixa ninho 2 meses antes, por exemplo, eu corro um risco muito grande de ovo branco. Como eu sempre falo, ovos brancos podem ter vários fatores. Nós iremos falar sobre isso. Tem muita gente, poxa Pedro, meu casal botou aqui, foi tudo ovo branco, não conseguiu. Um dos motivos pode ser esse. Se você tiver colocado a caixa ninho muito cedo, a fêmea pronta por conta do start que eu te falei, e o macho não, e ela vai botar os ovos dela, mesmo se esse macho galou ela ou não. Então nós devemos ter esse entendimento e começar a entender qual é o período correto da nossa região. Quem está mais lá para baixo, que nós falamos no sul,
que é um período, que é um local mais frio, na verdade, né? Eles começam a colocar caixa ninho lá mais próximo de agosto, entendeu? Espera um pouco mais tardio. E também quem está mais lá para cima no Nordeste costuma colocar caixa ninho em maio, junho, porque lá o período é mais quente e nesse período o clima lá já está ideal. Nós temos um país muito grande, tá? Então nós temos diferença de clima, sim, e diferença extrema. Por exemplo, lá no sul neva, é o único lugar do país que neva. Então a gente deve ter esse entendimento e saber a data certa de colocar. Pedro, tem um dia correto? Não. Nós devemos ter uma observação no nosso plantel. Por quê? Para você que não sabe, cada ano é de um jeito, né? Tem ano que chove mais, tem ano que faz mais frio, tem anos que fica mais seco, né? Tem ano que fica mais úmido. O que que acontece? Se eu, por exemplo, vejo aqui que o mês que eu coloco minhas caixas ninhos é o mês 7, é o mês de julho, eu vou começar a observar as minhas aves. Vou te dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, as minhas aves estavam muito frias, tá? Frias que eu falo, sem contato do macho com a fêmea, ninguém ali estava fazendo muita graça, eu tinha ali 1 ou 2 casais ali começando a se tratar. Mas a gente tem que entender o nosso plantel como um todo. Eu não vou colocar esse caixaninho para casais que eu só tenho 2 ou 3 casais ali começando a namorar dentro do meu plantel. Eu vou esperar mais casais através do som deles, através do namoro deles. Para quem não sabe, é um ponto muito positivo. Quando você vê o macho tratando no bico da fêmea, tá? Como se estivesse tratando de um filhote, é um sinal muito, mas muito positivo. Esse sinal mostra que eles estão casados e que a fêmea começou a aceitar ele e principalmente, e muito importante, o macho começou a se aprontar. Então, se você começa a perceber ali que 60%, 70% do seu criatório começou a ter esse tipo de comportamento, começaram a ficar mais ativo, começaram a vocalizar mais, é a hora de você botar a caixa ninho. Isso no período de reprodução. Porque, como eu expliquei, se você coloca muito antes, você pode ter ovos brancos. E se você também coloca muito tardio, você corre o risco de ter uma reprodução pequena e não ter aí a segunda postura, às vezes, de um casal, ou até mesmo a terceira, como nós já conversamos. Então vocês têm que entender esse time, saber a época correta para você ter uma reprodução de sucesso. Esse ponto muita gente não leva em consideração, porém é um dos pontos muito importante para você ter uma reprodução de sucesso e não se frustrar aí com o erro de colocar ela muito antes ou muito depois, tá certo? Lembrando que no final desse vídeo eu vou ter um vídeo para vocês explicando o tamanho da minha caixa ninho e como eu preparo a minha caixa ninho. Fiquem espertos aí. E antes da gente entrar no próximo assunto, eu tenho um recado importantíssimo para você. Você quer aí mudar o rumo do seu plantel? Você quer ter a chance aí de ganhar 20 mil no Pix? É isso mesmo. Sábado agora, pela Loteria Federal, nós estaremos fazendo o sorteio desse fenômeno de casal, aonde você tira uma das aves mais buscadas hoje. E também ave linda, de beleza ímpar. Nós temos aqui esse macho arlequim recessivo verde que porta azul, com essa fêmea arlequim dominante azul turquesa que porta arlequim recessivo. Casal para a gente poder tirar aí o arlequim dominante recessivo na cor. Uma ave que faz a fusão das 2 mutações. Eu já mostrei o visual dessa ave várias vezes. É uma ave que fica com o corpo mais claro, a cabeça mais escura e a identidade do arlequim recessivo na cabeça. Um fenômeno de ave. Por apenas 99 centavos você pode participar da nossa ação. E é nesse sábado agora pela Loteria Federal o maior sorteio da atualidade de um casal de ring neck. Não existe nada igual. Então, se você já fez a sua fezinha, adquira mais alguns bilhetes para você aumentar aí a sua chance. E se você ainda não fez, o link está logo abaixo. É só você clicar nele, escolher a quantidade de bilhetes e fazer seu pagamento. Tá certo? Então tá aí uma oportunidade para você de concorrer a esse casal fenômeno ou 20 mil no Pix. Não fique de fora, venha participar da maior ação de ring neck do momento. Tá joia? Bora lá! Então, gente,
Vamos voltar agora com o assunto de alimentação. Por que, Pedro, eu devo aumentar o nível da minha alimentação no período de reprodução? Por que você acha que isso tem que ser feito? Por que eu não posso fazer? O que nós devemos entender é o seguinte: a ave, quando ela está no período de muda, ela é uma ave que fica mais parada, vocaliza menos, não é muito ativa, tá, na gaiola. Então é um período de você usar uma alimentação com baixo teor calórico, tá? Existem várias formas, existem até empresas aí que fazem estruzada para o período de manutenção, que é este muda, pós-muda, e para o período de reprodução, aonde se eleva ali o nível de vitamina, de caloria e tudo mais. Por que isso acontece? Por que nós devemos fazer isso? A ave, quando ela está no período ali de manutenção, como ela não se movimenta muito, igual eu estou explicando, se você der uma alimentação muito calórica ou der uma quantidade de alimentação muito grande para essa ave, ela vai ficar obesa. Preste atenção nisso aqui. Um dos motivos também de ovos brancos são aves obesas, tá? Tanto o macho quanto a fêmea. Fica ruim para o macho acertar a fêmea se ele tiver ali com gordura no fígado, se ele tiver acima do peso, e fica ruim para a fêmea também aceitar o macho e conseguir de fato ter uma reprodução de sucesso, aves que estão acima do peso. Então, essa dica é muito importante. No período de manutenção, período de muda, não é interessante você dar uma quantidade muito grande de alimentos. Vou te dar um exemplo. Você que usa semente, que gosta de dar semente, não dê semente diariamente. Coloca ali uma vez na semana, 2 no máximo, no período de manutenção. Use uma estruzada de boa qualidade, coloque a quantidade correta e não abuse demais aí de frutas, principalmente, porque tem açúcar, que é o frutose. Esses dias agora um aluno estava reclamando que a fêmea dele está muito obesa, o que eu faço? E aí a gente tem que tentar entender por que essa ave está obesa. Uma coisa que nós já entendemos é que se a ave está obesa é porque nós estamos fazendo alguma coisa de errado. O que deixa uma ave obesa? Uma gaiola muito pequena com alimentação muito farta. Às vezes a gaiola até é uma gaiola grande, né, de 1,50 m, que nós podemos falar, porém nós estamos dando uma quantidade muito grande de alimento. Olha, às vezes você coloca a estruzada, a ave não vai comer demais. Ela vai comer aquilo ali, que o normal é 25 gramas por casal. A estruzada balanceada hoje, ela vai já satisfazer a ave ali quando ela se alimenta. Agora, quando você coloca um alimento que a ave gosta muito, ringneck é apaixonada em maçã, em maracujá, em vários outros alimentos, se você coloca demais, por exemplo, você pega um casal e coloca 2 maçãs para eles, a tendência é eles comerem aquelas 2 maçãs. Então você está elevando o nível, a quantidade de alimentos do seu casal. E isso vai tornar essa ave obesa ou essas aves obesas, e você pode correr o risco de não ter reprodução, ou se tivesse, ser uma reprodução baixa e também ter ovos brancos. Então preste atenção nisso, período de muda, pouca coisa, e quando chega o período de reprodução, nós devemos aumentar o nível. Por que nós devemos aumentar o nível calórico e de vitaminas do nosso casal? Porque se você perceber, quando chega a época, o período de reprodução, é o período que as aves ficam mais ativas. É isso mesmo. O macho e a fêmea começam a voar mais, começam a vocalizar mais. Se você colocar mais enriquecimento ambiental, eles vão roer, eles vão destruir e vão começar a namorar. E vão começar também a confeccionar o ninho. Vocês vão ver como que eu faço a situação do meu ninho. Eles vão começar a roer e vão começar a trabalhar, porque eles vão ter um trabalho pela frente que vai ser o trabalho de reprodução. Então nós devemos aumentar esse nível aí da alimentação, tá? Para as nossas aves, aumentar o nível também calórico e de vitaminas para poder ter uma reprodução de sucesso. Porque, claro, se você está se movimentando mais, você vai ter que ter uma alimentação maior, aonde você vai desgastar isso, tá certo? Um outro alimento para você que não usa durante o período aí de manutenção, que eu te aconselho a dar, é a farinhada. Adquira aí uma farinhada de boa qualidade. Pedro, meu casal não pega farinhada. Ah, eu preciso molhar minha farinhada. Ah, o meu casal, eu coloco aqui, eles não pegam. No período de filhote, é o melhor período para você acostumar suas aves com farinhada. Façam esse teste.
quando nascer os filhotes, coloca o potinho ali puro de farinhada. Não mistura farinhada com alpiche, não mistura farinhada com estrusada, porque você vai perder essa farinhada. Coloca ela pura e deixa o casal. Coloca a quantidade pequena e observa. Lembrando que no período de filhotes, se você vacilar com a alimentação e deixar faltar alimentação para esse casal, por exemplo, de manhã, for tratar muito tarde, você tem um sério risco do casal matar um filhote, depois matar outro, por falta de alimento. Gravem essa dica que eu estou te dando. Período de filhote tem que ter fartura de alimentos. Principalmente alimentos também que o casal goste. Aí você pode exagerar aí, porque você vai ver que eles vão pegar esse alimento e tratar dos filhotes. Não deixem o casal sem alimento. E nós falamos da farinhada, é um alimento rico aí em cálcio, ajuda a fêmea depois que ela aprende a comer isso. Para os ovos, né, é muito importante ter cálcio aí para ela e também rico em vários tipos de vitamina. É o melhor alimento que tem para se tratar de filhote, por quê? Esse alimento ele é praticamente pronto. Ela não precisa triturar como a estrusada, ela não precisa descascar como a semente. Ela basicamente vai pegar esse alimento ali pronto, vai umedecer dentro da sua boca, né, do seu bico, desculpa, e colocar para o filhote. Então ela consegue encher o papo do filhote mais rápido, tratar dele melhor com a farinhada. Lembrando, farinhada de boa qualidade para você ter um desenvolvimento do filhote legal, tá certo? Suplementação. Pedro, você suplementa suas aves, você dá alguma coisa diferente? Gente, para quem não sabe, existem aí algumas vitaminas, né, alguns suplementos para as aves, principalmente rico em vitaminas E, aonde isso aí ajuda tanto o macho quanto a fêmea. Tem alguns suplementos que até ajudam a corrigir um macho, às vezes não está galando direito, não está galando todos os ovos. Então esses suplementos são basicamente para isso, para poder corrigir ali e te ajudar na sua postura. Um casal saudável, se você faz isso, pode acontecer sim da fêmea botar mais um ovo, pode acontecer de você conseguir aumentar aí o número de filhotes. Meu caso, hoje eu não uso mais, já usei, porque na alimentação que eu faço hoje, eu não vejo necessidade, porque eu não vejo uma diferença muito grande em cima dos filhotes que nascem eu suplementando ou eu fazendo sem suplemento. Eu já fiz esse teste há anos e quando eu parei, o ano que eu não dei suplemento, eu senti também que eu tinha uma reprodução de sucesso. Então eu pensei comigo, eu vou suplementar agora as minhas aves só quando eu perceber que um casal que já é adulto não está enchendo todos os ovos, tem alguma coisa errada, então por uma necessidade ou alguma deficiência de alguma ave, eu vou suplementar. Agora, casais que eu vejo que não precisa, não tem necessidade, eu não faço essa suplementação. Então aí fica ao seu critério, se você quer fazer, se você quer testar. Como eu sempre falo, manejo ele é único e cada um tem o seu entendimento. O importante é a gente obter sucesso na reprodução e cuidar das nossas aves, tá certo? É isso que é importante. Agora, para você que ficou até agora, eu tenho uma dica de ouro para você. Eu vou passar esse bizu para você. Um segredo que eu aprendi com um amigo meu, vou até falar o nome dele aqui, o Francisco, e ele mostrou, provou e depois eu testei e aprovei. E provei também que de fato não faz mal para as aves em grande quantidade no período reprodutivo. Eu vou explicar para vocês isso aqui e eu obtive um sucesso maior. Eu senti que a minha reprodução foi maior depois que eu usei esse alimento que eu vou contar para vocês aqui agora. Antes disso, se você está aqui até agora me ouvindo e ainda não deixou o joinha nesse vídeo, e ainda não se inscreveu nesse canal, onde eu passo informações aqui valiosas sobre esse mundo nosso, né, de aves exóticas, de ringneck, não deixe de se inscrever nesse canal, porque eu te garanto que você vai receber um conteúdo muito interessante. Então se inscreva aí, ative o sininho, porque agora esse canal voltou agora com tudo, tendo vídeos toda semana para você aprender como funciona o nosso mundo das aves, tá certo? Então bora lá. O alimento que eu quero falar com vocês é nada mais, nada menos que maracujá. É isso mesmo. Olha o dilema que nós temos em relação ao maracujá. Pedro, o maracujá é um vermífugo natural. É, de fato é. Você tem que dar para as aves o maracujá com semente, com tudo.
Só que a gente escuta várias pessoas falando que não pode dar no período de reprodução porque é vermífugo, você não pode dar aqui, você não pode dar lá, você não pode dar muito. Gente, período de reprodução é o período que eu mais dou maracujá às minhas aves. E não tem nada a ver essa questão de vermífugo natural, tá? Eles comem a semente, que é o vermífugo natural, de fato, eles comem a casca, ele come a polpa, ele come todo o maracujá. E eu coloco no período aí, que eu coloco a caixa ninho, é o período que eu mais utilizo o maracujá. Eu coloco no mínimo aí umas 2 vezes na semana. Eu sou prova viva de que sempre tive sucesso na reprodução e aumentei o número meu de filhotes com isso. Pedro, isso aí é falácia, isso aí é coisa de doido. Gente, se vocês quiserem tirar uma dúvida, entra aí no Google agora e pesquisa sobre o maracujá. O maracujá, ele é afrodisíaco, natural também, ou seja, estimula o próprio ser humano, tá? Nessa parte aí afrodisíaca, é um calmante natural e é um alimento que tem vários tipos de vitamina. O maracujá só tem benefício, então é um alimento que no período de reprodução não pode faltar. Nós estamos chegando agora no período de reprodução, praticamente estamos no período de reprodução. Comece a fazer isso. Pedro, como que você faz? Eu aqui corto a metade de um maracujá pequeno para cada casal. Coloco lá com tudo, a polpa com o maracujá ali dentro, com a semente, tá? Eu gosto de usar um pouquinho de farinhada em cima. Fica a seu critério, mas natural também, eles vão digerir da mesma forma. Quando você perceber que a sua ave pegar o maracujá, você vai ver que vai ser o alimento que eles mais vão gostar de consumir. Até mais que maçã. Eu não vi nenhum outro alimento ainda que os ringnecks gostam tanto. E também faz tão bem, tá? No período de manutenção, como eu expliquei, não é bom você dar em excesso, principalmente frutas, tá? Justamente porque a ave está mais parada. Mas nesse período agora, é um período que eu abuso do maracujá. Quando as aves estão de filhotes, eu dou também, mas eu diminuo um pouco. E depois que a ave vai para a segunda postura, né, que a gente tira os filhotes ali do ninho, eu volto a dar de novo, dou uma outra lavada aí de maracujá de novo. Então preste atenção, isso aqui é um segredo, tá, que eu uso, porque muita gente já dá o maracujá, mas não dá da forma que eu estou falando. No período, antes um pouquinho da reprodução, que você vê que os casais estão cruzando ali, você faz isso, faz esse teste, depois você me responde. E se você está aqui e já usa esse maracujá, coloque aqui para mim nos comentários se você tem sucesso. Não fiquem com medo sobre a questão de vermífugo, porque eu dou e comprovei que não faz mal nenhum e você não vai ter ovos brancos se suas aves estiverem saudáveis, se estiver tudo certinho no seu criatório. Tá certo? Gostaram da dica? Então, eu tenho muito mais conteúdo para vocês. Coisas importantes no período de reprodução que você não pode largar de fazer e erros também que nós cometemos e por isso nós temos aí uma reprodução negativa. E lembrando que no final desse vídeo, tá? Eu terei um vídeo mostrando eu dentro do meu criatório, montando a caixa ninho ali e te explicando algumas situações sobre o tamanho, por que o tamanho do ninho do meu ringneck é assim. Então não perca também no final esse vídeo aí que eu trago para vocês, tá certo? Ó, e não se esqueçam, gente, para concorrer o casal de ringneck que vai ser sorteado nesse sábado agora, dia 12 de julho, pela Federal. O link está no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade, é só clicar ali, faça a sua fezinha, como diz o outro, vai que você dá o azar de ganhar 20 mil ou um casal desse, tá certo? Então bora lá pro vídeo. Gente, uma dica de ouro que eu vou te dar agora, se você não conseguiu fazer esse ano, prestem atenção nisso, porque o próximo ano você precisa fazer. Principalmente você que quer ter uma reprodução de sucesso com seus casais. Check-up. Você faz um check-up no seu plantel? O que acontece? Para você aí que já tem alguns casais, que está no mundo da criação, é muito importante você fazer um check-up de exames. É muito simples hoje a gente fazer um check-up no nosso plantel. Você vai estar colhendo aí amostras de sangue e de fezes também, que é muito mais fácil.
Então a gente pode fazer um check-up completo com as fezes de todos os casais juntos, fecha ali, manda isso para o laboratório e ele vai fazer os exames completo aí do seu criatório. Você pode entrar em contato com um laboratório, tá? E também pedir ele a melhor forma para fazer o seu check-up. É muito simples hoje a gente fazer esse trabalho com o laboratório, porque você vai colher as amostras das suas aves, vai enviar isso via correio para o endereço deles. Quando chegar lá, eles vão fazer os exames, o check-up ali de várias doenças e depois vão te entregar o resultado de alguma coisa que está ruim, das coisas que estão boas, e você vai ter um entendimento de como está esse plantel. Pedro, por que a importância disso? Outro detalhe sobre ovos brancos, tá? Tem algumas situações nas aves que faz ela ter ovos brancos. Não deixa desenvolver o ovo na fêmea, por exemplo, tá? Então tem muita coisa em relação a isso que você pode tratar e cuidar. Por que nós falamos check-up? Quando chega ali dezembro, mais ou menos, as nossas aves começam a entrar em muda, tá? Então a gente deixa nossas aves fazer a muda, acabou o período de muda, as aves estão ficando bonitas, a gente pega as aves e faz esse check-up no nosso plantel. Então até o mês de abril, mais ou menos ali, até início de maio, você pode estar fazendo esse check-up porque você vai ter tempo de tratar suas aves se algo aconteça. Então o certo é fazer depois do período de muda, no início do ano, porque se acontecer alguma coisa, você tem tempo para fazer um tratamento. Por quê? Se falando aqui de erros que as pessoas cometem também no período de reprodução, é a questão de você querer fazer tratamento nas suas aves no período reprodutivo. Está aqui já um erro para vocês que leva a ave ao estresse. E dependendo do medicamento que você utilizar, você pode estar fazendo a sua ave ficar estéril por algum período. Então a gente não se trata de aves, alguma doença, alguma anomalia que tem no plantel no período de reprodução. Se for uma coisa muito grave, você vai fazer, mas você vai acabar perdendo ali o seu período de reprodução. Então preste atenção nessa dica aqui sobre o check-up. Você precisa fazer um check-up antecipado do seu plantel, isso é de muita importância, e através desse check-up você vai ver o resultado. Se tiver tudo ok, beleza. Se não tiver saudável o seu plantel, você vai ter que iniciar um tratamento. Muita gente vem me perguntar agora, nesse período agora, poxa Pedro, meu casal botou ovos brancos, não galou, o macho não encheu, então tá aqui mais um motivo para você ter ovos brancos. Então entenda uma coisa, não adianta agora você mandar mensagem que tá com ovo branco aí, porque a gente não vai adivinhar o motivo. Você que está dentro do seu plantel tem que mapear isso aí e entender por que você está tendo ovos brancos. Outra coisa, casais novos, tá? É normal ter ovos brancos. Então muita gente fica maluco, poxa, a fêmea botou aqui, não chocou direito. Às vezes o macho encheu, tá? E a fêmea não chocou direito. Por quê? É uma fêmea de 1 ano, uma fêmea de 2 anos, às vezes até uma fêmea de 3 anos. E a gente já utiliza e fala que essa ave é um descarte, que não ela é boa, mas ela é nova e cada ave tem o seu tempo de amadurecimento. Às vezes você vende essa ave, como eu vejo acontecer à torta direito, e quando chega na casa lá de um outro criador, a ave reproduz e vira uma ótima mãe. Então nós devemos entender isso, a questão de ovos brancos. Nós não vamos conseguir adivinhar por um vídeo, pelo que você está falando. Às vezes, você explicar a situação do seu plantel, a gente pode até chegar num veredito. Mas, só para você ter uma noção, olha quantas coisas que eu falei aqui que te levam aí aos ovos brancos. Entendeu? Seguindo aqui essa questão de ovos brancos, outra coisa que as pessoas me mandam direto, principalmente quando chega esse período de reprodução, é o seguinte: Pedro, a minha fêmea está batendo muito no macho. O macho está batendo muito na fêmea. O casal está muito estressado, não vai dar, a fêmea corre atrás do macho o dia inteiro. Eu já mando separar logo, porque é muito perigoso, nós já sabemos o que pode acontecer com um casal de ringneck nessa situação. Primeiro ponto que vocês têm que entender é sobre contenção visual. Tá? Às vezes você tem um plantel aí de 5 casais e todos eles tem uma beiradinha ali que ele se vê, os outros se veem, dá tudo bem, mas tem um casal que não aceita isso. Esse casal que não aceita, ele vai estressar o seu criatório todo e eles vão ficar muito estressados.
Às vezes nem é porque a fêmea gostou do macho, ou porque o macho daqui gostou da fêmea de lá, ou vice-versa. Às vezes é porque a fêmea aqui está estressada com o casal de lá ou com o indivíduo que ela está vendo. E esse estresse não larga ela concentrar na reprodução dela. Às vezes ela até bota, às vezes ela até vai começar a querer chocar, mas vai ter uma reprodução com poucos ovos ou ovos brancos e você vai ter uma reprodução negativa. Então tá aqui outro ponto, outro erro que nós temos no nosso plantel. Você vê que a ave tem o contato visual com outra no período de reprodução, às vezes está muito próxima também, né? Às vezes ali na divisória ali, estão com a gaiola colada ali, e ringneck é um bicho que se você não tiver um manejo específico, não tiver acostumado a essas aves desde filhote, numa situação assim, ela não vai aceitar outra ave ali do lado dela no período de reprodução. E aí que nós vemos ovos brancos, fêmeas matando macho, macho matando fêmeas. Presta atenção nessa dica aqui, porque pode ser o que esteja acontecendo aí no seu criatório agora e você ainda não se ligou. Por que que o meu casal está estressado assim? Por que que eles estão se batendo? Por que que eles não casaram ainda? Então fecha essa barreira, deixa o casal quieto ali, só os dois se vendo, para eles poderem ter uma reprodução legal, tá certo? Um dos erros também que eu vejo acontecendo no período de reprodução, tá? É a questão que eu falei com vocês agora há pouco, tá? A questão de tratar das aves. Já foi testado também que alguns remédios não são legais no período de reprodução. Tem gente que quer dar remédio de verme dentro do período de reprodução. Não é interessante você fazer isso. O remédio de verme, ele é agressivo, ele vai matar ali vários vermes que tem dentro do intestino da ave e é um tratamento que a gente não sente às vezes, mas é um tratamento ali rigoroso. Então se você quer vermifugar, por isso que eu falei sobre check-up com antecedência, já parem para analisar isso bem antes da temporada. Poxa, o Pedro falou, agora o próximo ano eu vou acertar. Anotem isso, tá? Não deixem para pensar nessas coisas dentro do período. Igual, por exemplo, tem pessoas que têm o problema de ácaro no plantel, a gente começa a ver aquelas linhas nas aves, começa a corroer a pena das aves. O ácaro não vai matar a sua ave, tá? O que pode acontecer dele começar a desnutrir ela. Mas, infelizmente, se você for entrar com tratamento, principalmente para ácaro, corre um sério risco aí de deixar suas aves estéreis por um período, né? Então, é melhor você ter uma decisão e falar, eu vou ter que deixar agora, reproduziu, eu vou separar tudo, tirar a caixaninho e vou fazer o tratamento contra ácaro depois da reprodução. Ou tá muito infestado, tá todo mundo com ácaro, vou fazer o tratamento agora, mas você pode esquecer a sua reprodução, tá? Se tiver ali um casal ou outro que vai reproduzir, não vai reproduzir 100%, mas você pode ter uma reprodução, só que eu não te aconselho isso. Por isso que eu estou falando com vocês. Nós devemos antecipar tudo isso, observar já antes do meio do ano, bem antes. Poxa, eu estou com a ave aqui que está com ácaro. Poxa, eu preciso fazer um tratamento de verme no meu plantel. Eu preciso fazer o check-up no meu plantel. Bora fazer? Bora, já faz, porque quando chegar o período de reprodução, você estará com um plantel 100% limpo. E isso é muito importante para ter o sucesso aí da reprodução, tá certo? Dando seguimento aqui a ovos brancos, por isso que eu falei com vocês que eu ia dar os erros aqui que nós cometemos também, tá? Isso é muito importante, às vezes a gente está achando que nosso período de reprodução não é bom, poucos ovos, não reproduz. Uma dessas coisas deve estar acontecendo. Você quer ver outra coisa que eu vou te dar aqui? Um criatório muito movimentado, aonde passam muitas pessoas pelas aves. Isso vai destruir a sua reprodução. As aves não são acostumadas com isso. As aves no período reprodutivo, elas precisam de um sossego, de um ambiente de paz, aonde você que entra para tratar ou outras pessoas que convivem das suas aves, elas vão dentro do seu criatório, vocês fazem o trabalho que tem que ser feito e chispa fora. Período de reprodução não é período de você levar outras pessoas estranhas nele, porque as suas aves podem estranhar e às vezes um casal pode até abandonar o ninho por isso, tá? Não é período de ter outro tipo de animal andando no seu criatório, cachorro, gato, outro bicho. Negativo, não pode, as aves não podem ter contato com esse tipo de animal, porque elas podem ter medo desses animais e elas instalarem o alerta e falar, eu não vou reproduzir porque eu tenho um predador aqui. Outro bizu, época de reprodução, não se entra no plantel à noite.
Isso pode assustar suas aves, tá? Mesmo que você tenha um criatório onde você tem como acender tudo, quando você acender, às vezes a ave já está dormindo, chocando ali, o casal está quietinho, do nada bate um estalo, essa ave, se ela sair do ninho assustada, pode ser que ela não volte à noite e você perca aí a reprodução da sua ave. Então, resumindo, período de reprodução, plantel sossegado, quieto, tem que fazer alguma coisa lá dentro, vai lá, faz, sai, não deixa pessoas estranhas, animais entrarem aí também dentro do seu plantel, porque às vezes é isso aí que está fazendo a sua reprodução ficar ruim, tá certo? Prestem atenção nesse bizu, não dê esse mole no período de reprodução. A ave, para ela poder confeccionar o ninho, para o macho estar agalando a fêmea, eles têm que se sentir confortável. Se a fêmea estiver se sentindo ameaçada, ela não vai estar ali dentro roendo o ninho dela e confeccionando o ninho dela. Isso vai atrasar a sua reprodução e às vezes ela vai ter que reproduzir porque não tem jeito, é o período dela, ela vai botar de qualquer maneira e não vai ter uma reprodução legal. Então é isso aí. Preste atenção nessas dicas, tá? Questão de barulho também, tomem muito cuidado. Às vezes a gente quer fazer uma resenha na nossa casa e o criatório é muito próximo da nossa casa ou muito perto. Tenta fazer essa resenha um pouco mais longe, período de reprodução. Tenta dar um sossego à noite para suas aves, deixa elas descansar, deixa elas dormir, evitem aí som muito altos, barulho de bomba, de fogos, isso prejudica também. Então tá aqui para vocês essas dicas. Gente, agora eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, tá? Aonde eu estou dentro do meu criatório, vou te mostrar aqui o tipo de caixa-ninho e também vou deixar o telefone aqui do fabricante das minhas caixas-ninho. São ninhos totalmente de eucalipto, tá? Uns ninhos muito bem trabalhados, muito bem feitos, tá? É o ateliê aí do nosso amigo Léo. O contato também vai estar na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, ele envia ninhos para o Brasil inteiro, tá certo? E você ainda que não deu joinha, se gostou das nossas dicas, que ainda não se inscreveu no canal, gente, te garanto que esse canal vai te passar muita informação. Nós temos vários vídeos prontos aí. Se você clicar num vídeo atrás aí, eu fiz 2 vídeos, tá? Sobre preço de ring neck. O primeiro vídeo eu estou falando das aves mais básicas, né? Mas mesmo assim eu falo de aves com valor legal agregado. E o segundo vídeo eu falo das raridades, das aves aí de 60 mil, 70 mil, 80 mil, raridades ainda e aves de alto valor, tá? Não perca essa oportunidade de assistir os outros vídeos também e de dar o joinha e se inscrever nesse canal, tá joia? Vamos lá pro vídeo agora. Gente, bora lá. Primeiramente, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu uso um ninho um pouco diferente do convencional. Geralmente a galera usa o ninho de 40 centímetros de altura para ring neck, né? Por questões de tamanho de gaiola ou de espaço, enfim. Eu já gosto de usar esse ninho com 50 centímetros de altura e aqui ele dá em média 28 por 28, tá? É um ninho um pouco menor do que o convencional que eles usam de 30. Esse aqui é 28, 28 e 50. A vantagem de você ter um ninho alto para ring neck é o seguinte, é que o macho não vai ter uma facilidade de chegar até a fêmea, às vezes tirar um filhote do ninho. Isso acontece muito no mundo dos ring necks aí, principalmente se o casal tiver algum tipo de estresse ou o macho estiver querendo fazer uma nova postura. Então, esse ninho aqui dá tempo da fêmea se defender do macho também. E as aves gostam também de um ninho mais fundo. Eu sempre obtive sucesso com esses ninhos e gostei de criar aves com um ninho um pouco mais alto. Vamos aqui também a um ponto muito importante para explicar para vocês como eu monto aqui o meu ninho, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, essa parte aqui da ninheira ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Esse côncavo que tem aqui, isso acaba segurando o ovo aqui dentro e não deixa o ovo ficar balançando para lá e para cá. E a importância de ter essa ninheira aqui é que o ring neck não vai roer diretamente o ninho. Porque se ele roer diretamente o ninho, ele pode vazar esse ninho e furar esse ninho, e isso pode acontecer. Então a importância da ninheira, e agora eu vou mostrar para vocês como que eu coloco a maravalha também, e mais um outro detalhe que eu utilizo. Olha isso aqui. Ó, vamos lá agora então, vou colocar a maravalha no ninho, tá? Nós chamamos de maravalha, nós chamamos de serragem. Eu coloco, fofo bem ali, né? Isso aqui é legal que a gente vai observar quando a fêmea começa a rodar o ninho que nós falamos. Você coloca aqui certinho, bonitinho. Eu gosto de colocar uma quantidade boa, tá? Porque ela vai chegar no
da forma que ela quer, tá? Isso aqui é muito importante, justamente para evitar também que ela comece a roer muito a ninheira, tá? Outro detalhe que eu quero falar para vocês, eu gosto de cortar alguns pedacinhos de pinos, tá? Isso aqui tá higienizado, tá limpo, e eu gosto de colocar dentro da ninheira, por quê? Para quem não sabe, as aves gostam de confeccionar o seu ninho, tá? Então, isso aqui é um estímulo que nós vamos estar dando para as aves. Elas vão começar a mexer nessa maravilha, elas vão começar a roer essa madeira. Não coloque muito, não exagere de pinos aqui dentro. Eu coloquei 4 pedacinhos pequenos, porque se você vai exagerar, você pode acabar dando muito trabalho para suas aves e isso te atrasar a sua postura, entendeu? Então tá aqui para vocês essa dica também de colocar no ninho para você obter sucesso aí. Outro detalhe, quando você começar, que as aves começam a entrar no ninho, você vai ver que ela começa a rodar o ninho, ela vai mexer nisso aqui, o ringneck faz uma destruição total nisso aqui, coloca, deixa a serragem ainda e faz o local onde ela vai botar o ovo. Então, gente, finalizando aqui, quero mostrar a frente do ninho para vocês. E um outro detalhe, eu vou estar deixando o arroba e o contato do nosso amigo Léo, tá? Do ateliê, fabricante desse modelo de ninho. É um ninho todo em eucalipto, em madeira mesmo, tá? São ninhos excelentes, eu já uso os ninhos do Léo já há bastante tempo, tá? Ele te manda o puleirozinho, vai junto a presilhazinha de encaixar na gaiola, é muito simples, você vai chegar ali, vai encaixar ele na gaiola, vai estar o buraco aqui, então uma madeira em eucalipto. Vou deixar o contato se você quiser fazer algum orçamento ou perguntar. Ele faz ninhos sobre medidas, tá? Faz ninho de grande Alexandre, arara, red rampant, cabeça de ameixa, na medida que você quiser. Rosela, inclusive os meus ninhos de roselas são de 60 centímetros de altura também, por 26 por 26, são ninhos também grandes e menores. Então tá aqui para vocês o ninho de ringneck, tá certo? Meus amigos, muito obrigado mais uma vez, eu espero ter ajudado vocês. Não deixem aí de se inscrever no canal, de dar o joinha quem gostou do nosso conteúdo. Muito obrigado, até a próxima e fui!